documentário Professores tem como premissa explicar como o Estado tem tratado essa classe profissional tão importante para o país. Nós fizemos algumas entrevistas com alguns professores e fizemos algumas perguntas. A primeira foi: será que o professor ele é valorizado pela sociedade brasileira atualmente? Confira aí o que ele disse para nós. Há uma contradição na sociedade brasileira. Quando se pensa, por exemplo, no professor como profissional, ele é pouco respeitado. Basta pensar a questão de quando se fala em greve, em melhores condições de trabalho, o professor é minimizado. Agora, mais do que nunca, com essa escola sem partido aí, que é a escola com mordaça na realidade, quer dizer que o professor não é competente o suficiente para escolher os currículos. Indubitavelmente não é valorizado. Nós sentimos assim a desvalorização de modo crescente, até porque ela já chegou, a permear as universidades, que estão cada vez menos recebendo demanda de alunos que procurem cursos de licenciatura. No primeiro bloco, nós tratamos algumas questões muito importantes para essa classe, como salário, dignidade e condições. É visto em algumas pesquisas que professores do ensino infantil ganham entre R$ 1.500, professores do ensino fundamental ganham entre R$ 1.800 e professores do ensino médio ganham R$ 2.400. Uma pesquisa levantada pelo INEP mostrou que cerca de 99% dos professores atualmente da rede pública ganham menos que R$ 3.500 por mês. Esses dados eles foram retirados do blog Superprof, que é comandado por alguns professores, e do portal G1. A pergunta feita foi: com esse salário, vocês acham que vocês são valorizados? Com toda certeza não, porque o professor tem que se desdobrar em outros trabalhos, às vezes dá aula em 3, 4 escolas. Tem professoras que acabam ocupando o seu tempo também vendendo aqueles produtos de catálogo. Então isso é um problema muito grave, a questão da remuneração. Eu dou aula no estado de São Paulo, servidor estadual, sou concursado. Faz 3 anos que nós não temos reposição salarial. Faz 3 anos e nós vivemos com o mesmo salário, Se você pegar o preço de qualquer coisa, desde um tênis, produto de consumo, produtos duráveis ou não, há 3 anos atrás era um valor mais baixo. E hoje teve uma inflação, uma alteração dos preços. Não somos, Até porque, como te disse, o poder está atrelado ao dinheiro. Então, se eu te dou dinheiro, eu também te dou poder. Então, nos consideramos valorizados com esse salário. E esse piso, se eu posso falar sobre isso, ele é baseado, porque nós somos regidos pelo governo do Estado, sou da rede pública estadual, e pasmem você, o Estado de São Paulo não é um dos melhores. Deveria ser pelo tamanho do desenvolvimento, mas ele é um Fundeb, um Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Esse critério que eles fazem para redistribuir esses fundos nas diferentes áreas, educação, agricultura, entre outros, saúde, na minha opinião, ele é muito prejudicial à educação, uma diferença muito grande, muito pouco razoável. A gente não entende como é que essa conta é feita. Então, é direcionado que um valor por aluno, com base nas matrículas feitas nos 2 anos anteriores, para ter uma média, mas não corresponde àquilo que o aluno custa para o Estado e nem o professor ter uma dignidade ou poder trabalhar mais direcionamento, mais apoio cultural para fazer mais cursos, porque ele acaba tendo que complementar essa renda e ter outras atividades paralelas. No bloco 2, nós tratamos um pouquinho sobre responsabilidade de ensino. De acordo com o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, o IDEB, cerca de 65% dos alunos do 5º ano não sabem diferenciar um quadrado ou um triângulo ou uma forma geométrica. E cerca de 60% desses alunos não conseguem identificar uma informação explícita numa história de conto de fadas ou numa reportagem. Entre os alunos do 9º ano, cerca de 90% deles não conseguem transformar uma medida de metros para centímetros e 88% desses alunos do 9º ano não conseguem apontar a ideia principal de um texto. Esses dados eles são preocupantes e essa pesquisa ela foi realizada com o intuito de reavaliar a educação no Brasil.
Outro dado super importante também é a questão do analfabetismo. Esses dados sobre analfabetismo têm caído lentamente ao longo dos anos, mas cerca de 8% da população brasileira, ou seja, quase 13 milhões de pessoas, ainda são analfabetas. Esses dados eles foram retirados da revista Época em 2015 e do portal G1 em 2016. E a pergunta feita aos professores foi: como vocês se sentem sabendo desses índices? É triste, né? Uma constatação grave, né? E o estado de São Paulo tem um agravante que ajuda a acentuar esses números aí, que é a chamada promoção automática, né? Que é a progressão continuada. O aluno, ele é levado a passar de um ano para o outro sem as habilidades, né, necessárias aí para estar naquele nível de ensino. Bem, a minha área, eu trabalho com ensino médio, então os alunos quando eles chegam, já, digamos que já boa parte desses problemas já estão mais sanados. E ele tinha ido a algum lugar para fazer uma compra numa loja grande, e quando ele foi para assinar, que eu acho que a mulher ofereceu para ele a almofada de carinho para botar o dedo, ele ia fazendo isso, ou a mulher dele mandou ele fazer isso, né? A esposa, porque está acostumada que ele só carimbava por olhar. Ele falou com a moça que atendeu, né? Falou: não, eu vou assinar meu nome. No terceiro bloco nós iremos tratar sobre alunos. A Thales é uma pesquisa internacional que tem o intuito de mostrar qual é a situação dos professores em determinados países. Cerca de 106 mil professores foram entrevistados em 34 países. E nessa pesquisa foi mostrado que aqui no Brasil o professor trabalha 6 horas a mais que em outros países, e alguns professores também dão aula em matérias que eles não têm formação acadêmica. Outro dado importante dessa pesquisa é que 20% do tempo de aula do professor ele toma para cuidar da disciplina em sala de aula com relação aos alunos, 12% é redirecionado para tarefas como fazer chamada e só 67% do tempo é revertido para a aula. Esses dados eles foram retirados de uma pesquisa do UOL Educação em 2014. A pergunta feita aos professores foi: será que os alunos têm algum interesse em aprender atualmente? A maioria dos alunos está em busca de coisas novas. Se eles chamam isso de aprender ou não aprender, é outra coisa. Porque a vida da gente é aprender coisas. Quando a gente fala se eles querem aprender, todo mundo quer progredir, mesmo que não saiba disso, né? O aluno sempre está interessado em aprender. Ele pode não estar consciente disso, mas cabe ao professor despertar seus interesses. O aluno chega com um cabedal próprio da realidade sociocultural dele. O papel da escola é ampliar isso. No quarto bloco, a gente faz um contexto mundial relacionado ao Brasil. Todos os anos saem mais de 5 pesquisas para elencar quais são as melhores educações ao redor do mundo. Nessas pesquisas, Singapura aparece na maioria delas em primeiro lugar. Uma pesquisa super importante que é realizada pelo PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, tem o intuito de mostrar a qualidade das matérias em determinados países. Interessante de observar nessa pesquisa é que o Brasil ele tinha uma pontuação alta em determinadas matérias como leitura, ciências e matemática, e essa pontuação em 2016 caiu ao invés de aumentar. Em leitura, o Brasil tinha uma pontuação de 410 e caiu para 407. Em ciências tinha uma pontuação de 405, caiu para 401. Em matemática tinha 391 e caiu para 377. Os professores foram perguntados, para tentar resumir em uma única palavra, como é encarar a realidade do futuro para a educação que tem caminhado a passos lentos. Confira aí na reportagem o que eles explicaram para nós. A palavra é atento. Falta despertar. Sem estrutura, a escola não vai funcionar.